Uma vez, bom dia, estancianos, bom dia, estancianas, os aqui chegados, os bem aconchegados. Estamos nessa reta para a semana em que Estância comemora a sua elevação à categoria de cidade. E a gente lembra uma frase de Graco Cardoso que diz que a vida é uma gangorra. Melhor é evitar promessas no auge da empolgação e melhor é evitar decisões no furor da decepção. Já o outro estanciano Gilberto Amado dizia que elogio indiscriminado é falta de respeito para com quem de fato merece elogio. Ele sabia das coisas. Estância viveu talvez o seu auge político em 1921. Quando era presidente de Sergipe, Pereira Lobo, e do Brasil, Arthur Bernardes. Naquele ano, 3 sergipanos notáveis disputavam a vaga para candidato a presidente da província, que era assim como se chamava os governadores até 1924 nesse país. Eram candidatos ao governo Gilberto Amado, de Estância, Graco Cardoso, de Estância, e Carvalho Neto, de Simão Dias. E naquele presente instante, Carvalho Neto comunicou ao presidente Arthur Bernardes que, diante da dimensão dos outros 2 sergipanos e da terra dos outros 2 sergipanos, e diante do que ele achava inconveniente à sua vida pública, que não pretendia chegar ao governo do Estado, pelo menos pelaquela oportunidade política. Terminou o presidente de Sergipe, Pereira Lobo, escolhendo Graco Cardoso, um dos maiores governadores, se não o maior de todos os tempos que esse Estado já teve. Como eu disse, era o auge político de um município que avançou desde a independência de Sergipe, sempre tendo nos estamentos governamentais, legislativos, parlamentares, nomes de peso. Essa cidade que, na verdade, em dezembro próximo, no dia 16 de setembro, vai completar, na verdade, 401 anos de fundação. Porque foi nessa data, 16 de setembro de 1621, que João Mendes doou a Pedro Homem da Costa e a Pedro Alves, o que hoje representa o nosso município, o território em que ressaltando que já em 1757, por decreto imperial de Dom José I de Portugal, no dia 27 de abril, portanto, há 3 dias atrás, a data que celebraríamos 265 anos de autorização de variações, de audiências e arrematações e outros atos judiciais da alçada de juízes ordinários em instância. Era, enfim, há 265 anos já acontecia uma certa autonomia tanto política quanto jurídica no município com relação a Santa Luzia. Mas é em 25 de outubro, aliás, de 1831 que ocorre a emancipação política de Estância, porque inclusive ela incorpora o município de Santa Luzia à Vila Constitucional de Estância, e isso ocorreu há 191 anos. E ontem algumas pessoas telefonaram: nós temos um ex-prefeito aqui dando entrevista em Aracaju dizendo que Estância tem 174 anos. 174 anos tem, e vai completar no dia 4 de maio, porque isso ocorreu em 1848, tem 174 anos de elevação à categoria de cidade. Mas de fato e de verdade, esse é um município que começou a se consubstanciar 401 anos, pelo menos é isso que completaremos em setembro, e que tem a sua emancipação cristalizada de fato e de direito há 191 anos. Mas
E basta que lembremos que Santa Luzia foi incorporada ao município de Estância e somente pela resolução do Conselho de Governo, aprovada pela Lei Provincial de 19 de fevereiro de 35, é que ela se desmembra daqui de Estância. Por isso, quando Santa Luzia celebra uma data específica, ela celebra 197 anos, agora celebrou em fevereiro, de emancipação política de Estância, porque é essa data que se convencionou celebrar, né, no mundo inteiro com relação à questão da independência, da emancipação essa é uma data que configura isso. Em Estância, o debate em torno disso se alongou. Na verdade, quando o Carlos Magno foi prefeito, oficializou a data do ponto de vista legal, a Câmara aprovou a data como emancipação política, depois fez a correção para a elevação à categoria de cidade, mas não fez a correção como emancipação política, que seria 25 de outubro de 1831. Portanto, nós estamos caminhando para 191 anos de emancipação. Mas essa é uma cidade, como eu disse, aqui inclusive na segunda-feira, no programa do nosso amigo Everaldo Carvalho, com a presença de Zeno Santos e o Washington Santana aqui, nós tivemos um destaque fundamental na política de Sergipe, na cultura de Sergipe. E essa cidade que teve tantos representantes políticos potentes, como o brigadeiro Manuel Fernandes de Silveira, que após a independência de Sergipe, depois do episódio Buller-Mar, que assume a presidência do Estado, ele que era irmão do Antônio Fernandes da Silveira, o Monsenhor Silveira, que foi deputado provincial, que foi deputado em Sergipe, que foi representante de Estância junto católico ao imperador Pedro II. Nós tivemos o Dionísio Rodrigues Dantas, que em 1869 assume o governo de Sergipe, né? E vamos caminhando até chegarmos a Graco Cardoso, talvez o maior, como eu disse, governador, o governante mais ousado e o que mais enfrentou dificuldades para governar, né, em Sergipe. Depois nós temos o doutor João Vieira Leite, que foi também aqui vereador, foi prefeito, mas chegou ao governo do Estado na condição de deputado, presidente da Assembleia. Nós tivemos como deputado federal Gilberto Amado, Comércio Bessa, deputado estadual Brício Cardoso, e por aí afora nós tivemos, durante essa aventura chamada a construção histórica de Estância, nomes extremamente importantes. Mas a gente viu ao longo dessa história profunda, intensa, de pioneirismo na imprensa, de pioneirismo cultural, a cidade de Estância, a partir da publicação de Prelúdios Poéticos em 1842, de Constantino Gomes, passa a ser tida como o berço da civilização e da inteligência de Sergipe, inclusive pioneira em publicação do primeiro livro de poesia publicado por um sergipano, do primeiro romance publicado por um sergipano em 1857, também por Constantino Gomes, e de uma série de coisas ao longo do caminho. Essa cidade é tão fantástica que até o primeiro clube de ping-pong do Nordeste foi criado aqui, que depois resultou no Cruzeiro Esporte Clube. E essa é uma história longa, uma história intensa, uma história grandiosa, mas que aceita e tem incorporado equívocos como esse. Então o prefeito, ontem, um ex-prefeito, não sei em que termos, em que programa foi, mas em Aracaju estava dizendo que nós temos apenas e tão somente esses 174 anos que nós estamos comemorando de elevação à categoria de cidade, quando na verdade há 401 anos isso vai se cristalizando. Há 265 anos nós conseguimos nossa autonomia para ter variações aqui, para ter audiências, para ter arrematações e atos judiciais. Há 191 anos nós conseguimos nossa emancipação política, portanto nós não somos tão assim novinhos assim, como o ex-prefeito que estava dando entrevista ontem disse. E na verdade
Mas nós costumamos aqui incorporar uma série de coisas que são equívocos da história e a gente não consegue dar marcha ré. Eu já falei nesse caso do aniversário da cidade, mas existem outros casos, né? Aqui sempre no programa, todos os anos tem escolas que passam trabalho para alunos aí, perguntando quem foi o primeiro prefeito de Estância. Na verdade, o próprio Acrísio, no livro dele, Estância Secular, ressalta o papel da Câmara de Estância, importantíssimo, que na verdade os prefeitos só vão ocorrer a partir da proclamação da República, já na década de 90, nem prefeitos eram, intendentes, e era a Câmara de Vereadores, como resiste a crítica, por exemplo, no dia 31 de dezembro de 1822, depois da independência do Brasil, a Câmara de Estância, mostrando autonomia sobre já Santa Luzia, emite uma decisão para o imperador, assinada pelo juiz Domingos Dias Coelho, por José da Silva Pimentel, por Mariano Freire, por Gonçalves da Cruz e pelo procurador Chico Almeida, né? Então já havia essa força, mas nas escolas se ensina que o primeiro prefeito eleito em Estância foi Luiz Brasilino da Fonseca, quando na verdade Brasilino é um intendente, foi nomeado pelo Floriano Peixoto e é um intendente, um interventor. O primeiro prefeito eleito nas urnas em Estância só ocorre em 37, que foi Leopoldo de Araújo Souza, né? O avô de Leopoldo, né? O pai de seu Raimundinho. E depois nós temos um período relativo que vai 42, nós temos a eleição de Arquibaldo Silveira e depois, de novo, com a queda de Vargas, Raimundinho assume como interventor em 46 e 47. E só em 47 é que nós voltamos para as urnas e elegemos Dr. Pedro Soares, prefeito de Estância, e vamos para a sequência democrática que continuamos ter de lá para cá. Em 54 Núbia, depois Humberto Ferreira, Pedro Siqueira e Pascoal, e nós tocamos a vida. Agora, o impressionante é que diante dessa história imensa, diante dessa história intensa que Estância tem, nós nos batemos com cada aberrações incríveis, né? Além desses equívocos, por exemplo, eu já contei aqui que durante muito tempo a bandeira de Estância, contra a lei, tinha entre suas cores o laranja, quando na verdade era amarelo, né? Eu já contei essa história aqui, que eu procurei uma vez Everaldo Carvalho, quando ele era procurador, porque eu já tinha tentado com outros prefeitos e com outras pessoas fazer cumprir a lei de 1972, né, que estabelecia, do Manuel Franco da Paixão, que era o Neneco, que estabelecia a bandeira de Estância, e só através de uma conversa com o procurador Everaldo que nós conseguimos restituir. Outras coisas são extremamente difíceis. Estância absorve aberrações, né, terríveis, e continua com elas porque os políticos não têm coragem, não têm sensibilidade, são vaidosos para voltar atrás, né, como essa questão do barco de fogo, como outras questões. Mas a gente vê coisas assim terríveis. Essa semana as televisões estavam repassando aquela matéria dizendo sobre as ruas da cidade, a mudança de nome de rua. E recentemente a Câmara fez uma reunião aí com os Correios, com as empresas de transporte, porque é inadmissível que ocorra Estância. Nós estamos aqui na Praça Barão do Rio Branco, por exemplo. Nós temos 2 jardins aqui, 3 jardins, aliás. O Jardim Pedro II, que é o da frente da Catedral, o maior. Se olhando para a igreja, à direita tem o Jardim Monsenhor Vitorino. E à esquerda, o Dom José Bezerra Coutinho. Se você for para o Dom Bezerra Coutinho, nas 4 esquinas tem essas plaquinhas de rua. Está lá o nome escrito, Monsenhor Vitorino. Quando o jardim é Dom José Bezerra Coutinho. Está lá, ninguém nunca tirou. Falei com o Carlos Magno, falei com não sei quem. No mandato dominguinho nós fizemos requerimento. Não tiraram.
Como é que uma empresa de entrega de fora vai chegar para entregar na Praça Dom José Coutinho alguma coisa? Não entrega. É Vitorino lá. E aqui na Praça Monsenhor Vitorino tem outro nome. Quer dizer, no centro da cidade, na frente do poder, uma coisa dessa ocorrendo, mas que causa impacto sobre os entregadores, a identificação errada Você chega ali na praça, dizendo, no Largo Mário Pires, está lá, Fausto Cardoso. Como é que o cara vai entregar uma encomenda ali, um cara que vem de fora? Não, é simples, mas as indústrias de instância tiveram acionando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para fazer a identificação de onde estão localizadas, porque nem isso elas conseguem fazer. E os Correios alegam que não chegam lá por causa disso. Essa semana um empresário aqui, que tem um empreendimento no Paraíso aqui, que todo mundo conhece, disse que passou 6 semanas indo ao Correio, porque lá o endereço do Paraíso não consta oficialmente, não consta as ruas do Paraíso, do loteamento do Paraíso, nos Correios. Embora já tenha algumas sido denominadas na Câmara. É preciso fazer um esforço conjunto. Houve uma reunião e a sugestão que deram, Zeno, lá, e eu acho que foi a indicação do vereador Misael, foi que as ruas passem a ter CEPs individualizados. Mas isso aí vai burocratizar também do mesmo jeito. Ou você acha que não, Zeno? Vai. O certo era, e eu já sugeri isso ao vereador Arthur, é se criar uma comissão conjunta da Câmara e da Prefeitura, fazer a atualização da planta com os nomes já dados e repostos pelas câmaras, ou sobrepostos pelas câmaras, que é um absurdo pela Câmara, né? Mudança de rua, por exemplo, mudaram a Praça Barão do Rio Branco, a Praça 24 de Outubro. Uma data que era emblemática, não é porque você tenha nada contra a quem hoje dá o nome a ela, mas é porque, na verdade, tudo isso gerou um processo de congestionamento de demandas que não são atendidas e problemas sérios. E as pessoas têm reclamado bastante. Portanto, nós estamos aqui diante de uma cidade que tem que contar muita história civilizatória, que é referência em Sergipe para o processo civilizatório, mas que apresenta problemas dessa natureza, de uma natureza dessa tão pequena e que não consegue resolver. E a gente olha e diz assim: em que ponto nossa história ficou tetraplégica, que é incapaz de caminhar com os próprios pés, de abraçar com as próprias mãos o seu destino? E aí eu me lembro de uma história do professor Josino Cutias, da Faculdade de Medicina da Bahia. Josino Cutias, que nasceu em Estância, e que, ao examinar um aluno que tinha se saído mal numa prova final, fixou a gravata dele e lá estava um broche com um burro. E ele perguntou ao cara: isso aí é seu retrato? Não, mestre, isso aí é um espelho. A gente espera que a resposta que os políticos esperam da gente, a resposta esperam da gente, não seja exatamente parecida com isso, né? Porque naquela época, encantado com a resposta do aluno, o Josino Cutias aprovou ele com nota de excelência. Mas eu não sei se a gente vai conseguir, olhando no espelho dessa realidade, conseguir aprovar nossos políticos, a continuidade da nossa história com distinção. Portanto, fica aqui o registro, né, de que a gente tem insistido nisso, de que estamos fazendo agora no dia 4 de maio a elevação apenas e mais grandiosa da categoria de cidade, de Estância à categoria de cidade, quando na verdade em 25 de outubro faremos 191 anos de emancipação política, e no dia 27 de abril agora nós fizemos 265 anos em que nós temos aqui, em que foi criada a Câmara de fato de Estância, porque passamos a ter variações, passamos a ter audiências, arrematações e atos judiciais, e lá em setembro, no dia 16 de setembro, nós vamos comemorar 401 anos de fundação de Estância.
Então essa história de que instância tem 174 anos é para a gente fingir que está engolindo pouca coisa com o valor de muita proteína. Bom dia.